Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, faça isso agora mesmo. Aqui no mapa da guerra nós tivemos aí muitos ataques na região sul da faixa de Gaza, no norte também. E tivemos uma triste notícia aí, né, de 7 combatentes nossos aí que faleceram devido a um ataque do Hamas. Nós vamos falar disso, tá bom? Também vamos mostrar aqui no Flight Radar que a coisa já começa a funcionar aqui no aeroporto de Ben Gurion. Aqui uma passada sobre o Mossad, o que o Mossad tem dito aí a respeito do Irã. Também vamos falar do pronunciamento do Bibi Netanyahu aqui em Israel. E a eliminação de mais 2 membros da Guarda Revolucionária Armada do Irã. E o que deixou o Donald Trump nervoso foi esse ataque poucas horas antes do cessar-fogo. Enquanto isso, no Líbano, né, o chefe da casa de câmbio, Al-Saqid, que operava para o Hezbollah, esse aí foi eliminado também. E aqui uma questão, né? O que esse povo traz de benefício para o Ocidente? É gratidão aí às forças aéreas aí de Israel. E para finalizar, aí vamos falar de quantas missões aí da Força Aérea contra o Irã. Então, como podemos ver aqui na faixa de Gaza, né, temos uma atividade muito grande na região sul da faixa de Gaza. Inclusive, aqui como podemos ver na notícia, né, 7 soldados mortos das forças de defesa de Israel devido a um ataque a um carro militar que eles estavam, né? O veículo deles foi atingido por um morteiro do Hamas e matou aí os 7 soldados, isso de ontem para hoje. E posteriormente aí o local, né, de onde veio também foi atingido, né? É um local onde continha armazenamento e munições aí, armazenamento de munições do Hamas. E também na região norte da faixa de Gaza, muitas atividades aí das forças de defesa de Israel. Lembrando que durante esses 12 dias do conflito com o Irã, as forças de defesa de Israel não pararam as atividades em Gaza. Em alguns momentos eu trouxe informação aqui juntamente com o conflito do Irã. Mas as atenções estavam muito voltadas ali para o conflito do Irã e a gente acabou deixando de lado. Mas sempre ficou aí muito ativa essa operação aí, Carruagens de Gideão, né, na faixa de Gaza, com o intuito de eliminar com o Hamas. Então está lá as forças de defesa de Israel, o Shin Bet, o Mossad. Então todas as forças aí estão em conjunto operando na faixa de Gaza. A equipe de engenharia para demolir túneis, muitos túneis foram destruídos nesse espaço de tempo aí. A gente não ficou noticiando porque o foco aí ficou totalmente voltado para o Irã. Vamos ver aqui no Flight Radar como funciona aqui os aeroportos de Israel. Israel tem 2 grandes aeroportos, né? Um aqui no sul, em Eilat, né? Que é o Eilat Ramon Airport. Esse aqui é um aeroporto de backup, é um segundo aeroporto. Caso haja algum problema no Ben Gurion, as aeronaves são destinadas para lá. Mas também é um aeroporto de carga e descarga, por causa da questão da ligação com o porto aqui de Eilat, né? Eilat é a última cidade ali no extremo sul de Israel. Aí depois nós temos aqui esse aeroporto aqui, né? Que é a base aérea militar. Você vê que não aparece nenhuma informação, inclusive um cadeado aqui, né? Que essa aqui é uma base militar, uma base aérea militar. Então ela opera sob segredo, nem a localização exata dela nós temos. Você fisicamente ali. Mas existem outras bases aí que são completamente desconhecidas. Esse aqui é o aeroporto de Beersheba, eu já fui até lá para voar, né? Então esse aeroporto aqui, ele tem muito, é um aeroclube, né? E eu já voei aqui eu conheço essa aeronavezinha aqui, né? Golf Eco Romeo aqui eu conheço. Então tem, esse aqui é o Piper, né? O rebocador, esse amarelinho. Então tem várias aeronaves aqui, eu costumava voar aí no aeroporto aí, no aeroclube de Beersheba, né? Não chega a ser um aeroporto comercial, é um aeroclube. E aqui nós temos Tel Aviv, né? Muito conhecido aí de vocês, o aeroporto de Ben Gurion, né? Nesse exato momento aqui, temos uma aeronave aqui pronta para decolar, ou já decolando, não estou sabendo. Uma aeronave que acabou de decolar aqui, tá? Há poucos minutos antes de eu gravar, tinham 4 aeronaves, né? Acho que essas 2 aqui que saíram. Mas enfim, já está de volta o tráfego aéreo aqui na região de Israel. Esse aqui é o aeroporto de Haifa, então também, assim como o de Beersheba, é um aeroclube menor, mas pode aterrissar aeronave de grande porte, tá? Também no aeroclube de Beersheba. Ele
apesar de ser um aeroclube, ele suporta aí a aeronave de grande porte. E esse aqui é o Rosh-Pinah Airport, que fica lá no norte. Esse aeroporto aqui eu não conheço ele, tá? Eu conheço todos os outros, esse aqui não. Também um aeroporto aí usado para planadores, para instrução e tal. Pode ver aqui o Piper, né, fazendo o reboque desse planador aqui. E aqui é o Qatar, né? Aqui é o aeroporto de Doha, que foi fechado, né? Ele foi fechado porque a ameaça lá de ataque do Irã, né? De fato, o Irã fez um ataque aí telegrafado lá para a base aérea dos Estados Unidos ali no Qatar, mas já voltou ao normal, então está tudo operando. Agora, o Irã, não, né? O Irã está completamente inoperante, veja o buraco que ficou no espaço aéreo aqui. Ninguém está sobrevoando o espaço aéreo do Irã. Isso aqui já não é uma anormalidade, tá, pessoal? Porque o Irã, ele é sancionado. E toda vez que uma aeronave passa pelo espaço aéreo de um país, ela é obrigada a pagar por estar usando o espaço aéreo daquele país. Por exemplo, essas aeronaves aqui que estão indo ou voltando, passam por sobre o Iraque, elas têm que pagar, né? Ou para a Arábia Saudita, não importa entrou no espaço aéreo, tem que pagar. O piloto já tem um cartão de crédito ali da companhia, ele entra em contato, passa o cartão lá da aeronave, é assim que funciona mesmo, tá? E paga lá para utilizar o espaço aéreo, né? É assim que funciona. E como o Irã é sancionado, então nenhuma aeronave passa por aqui, né? Então ele não recebe tráfego aéreo aí, porque é um país sancionado. Então isso não é exatamente por causa da guerra, ele já era um país sancionado antes, né? E nós vemos um outro grande buraco no espaço aéreo, que é a Ucrânia, né? Olha, veja, Ucrânia, Belarus, você tem um grande buraco no espaço aéreo. Essas aeronaves aqui percorrendo a Rússia são aeronaves da própria Rússia, tá? A Rússia tem um território muito grande, igual o Brasil, Estados Unidos, né? São países muito grandes, então eles têm o percurso aí das aeronaves próprias dele, ou que vem da China, enfim. Mas você pode perceber aqui, olha, Moldova, Ucrânia, Belarus, Lituânia, todos esses países aí com tráfego aéreo bem limitado. A Lituânia tem tráfego aéreo, né? Belarus não tem por causa do envolvimento de Belarus nessa guerra. Então a situação é bem complicada, mas a Ucrânia de fato não tem aí o espaço aéreo completamente fechado, né? Esse espaço aéreo foi fechado devido à guerra com a Rússia. Aqui o Jerusalem Post ele traz a seguinte informação: Israel estará no Irã nos próximos anos. Diz aí o chefe do Mossad, o David Barnea, né? Então, o que acontece aí? Por que ele está chegando a essa conclusão? O chefe do Mossad, esse cidadão aqui, o nome dele é David Barnea, né? Ele divulgou aí na quarta-feira um trecho de um vídeo público de um discurso aos seus agentes do Mossad, envolvidos aí na operação contra o Irã no dia 13 de junho, depois que ele colocou a República do Irã aí de joelhos, né? Então ele fez um pronunciamento, divulgou esse pronunciamento, né? Qual que é o teor desse pronunciamento? Quase numa forma de provocação, ele diz aos seus agentes do Mossad: vamos continuar lá, como estivemos até agora, né? Barnea disse que as realizações das agências de espionagem contra o Irã eram inimagináveis, né? Cientistas nucleares, instalação nuclear, instalação de drones, a instalação de mísseis balísticos, né? Porque foi uma operação assim que você precisava ter alguém lá dentro para trazer essas informações, né? Eram informações muito objetivas. Eles fizeram toda a cúpula do comando se reunir, ou seja, eles organizaram uma reunião, aquela cúpula se reuniu num determinado local e depois a Força Aérea Israelense destruiu aquele local onde estava reunido ali a cúpula dos militares da Guarda Revolucionária do Irã, que eram mais ou menos 30, ali no primeiro dia, né? Também tem uma tal de uma arma secreta que ainda não foi revelada e que eles disseram que essa arma ia fazer com que a operação lá dos pagers ia parecer brincadeira, né? De tal evoluída que foi essa operação para eliminar aí os cientistas nucleares que morreram enquanto dormiam. A gente não sabe ainda qual foi essa arma utilizada. Fora que outros demais morreram aí explodindo os seus veículos, né?
usando aí equipamentos robóticos e cibernéticos, né? E eles se encontraram quando eles estavam o maior número de cientistas nos seus veículos, o equipamento explodiu todos ao mesmo tempo, para que eles não pudessem se comunicar e informar aí dessa questão. Então, nessa divulgação impressionante do Mossad, eles reconheceram que tinham centenas de agentes dentro do Irã, no auge das suas operações, o que jogou aí o regime de costas dentro do início da guerra. Então, o regime ficou completamente vendido, né? Eles não sabiam de onde estava vindo o ataque. Né? E o próprio Ali Khamenei, ele vai se esconder dentro dos buracos, né? Não sei se você já percebeu, mas todos os terroristas se enfiam em buracos e acabam morrendo por lá mesmo. O Khamenei, ele foi lá se enfurnar no buraco e ele não conversava diretamente com as pessoas, não usava equipamento eletrônico, ele falava com o terceiro, ele informava para uma pessoa, essa pessoa levava a informação para fora. Porque ele tinha medo, ele estava desconfiado de todo mundo, ele ainda está, ele não sabe quem está infiltrado no governo dele. E as pessoas que estão aí com o Mossad, elas estão dentro da Guarda Revolucionária do Irã, dentro das forças militares, dentro do governo, ninguém sabe quem é, e essa é uma cadeia muito grande e muito complexa, né? Existe uma série aí chamada Viajantes, que trata de... É uma série de ficção científica que vai falar sobre viajantes do tempo, tá bom? Mas vale a pena você ver, não por questão de ser uma ficção científica, mas por mostrar como é que funciona a infiltração, né, desses viajantes do tempo dentro da sociedade americana ali, né? Então, é um filme de ficção, mas ele está trazendo como é que se forma para você conseguir infiltrar uma equipe toda ali, né? Então, é uma série legal. Se eu não me engano, está no Netflix, né? Dá uma verificada, Viajantes do Tempo. E aqui temos um vídeo, né, da divulgação aí. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, né? Eles foram divulgados na sexta-feira, né? Na outra sexta-feira, tá? E mostra aqui, né, uma das operações do Mossad no Irã, né? Na sexta-feira, antes dos ataques aéreos aí, onde o Mossad ele vai acabar com o sistema de defesa aérea aí do Irã. E aqui é o momento, né, que ele está atingindo aí um alvo militar lá do Irã, né, um alvo de lançamento de mísseis, tá? Parece pequeno aí, mas por causa da distância e da forma de gravar. Mas esse é um lançador de mísseis que aí vai para o espaço, tá bom? E assim foram todos os outros dessa mesma categoria. Tem muitos vídeos aqui, né, mostrando como foi feito aí toda essa operação. E aqui, pessoal, eu quero falar que o Bibi Netanyahu ele fez um pronunciamento, tá? E eu não vou tocar porque está em hebraico esse pronunciamento, mas ele está dizendo que teve uma grande vitória na campanha contra o opressor, o Irã, no caso, né? Que veio nos destruir. E nessa vitória removemos 2 ameaças existenciais imediatas para garantir a eternidade aí de Israel, né? Uma ameaça existencial seria a da impossibilidade agora do Irã produzir uma arma nuclear, pelo menos nos próximos 20 anos aí. Creio que ele não vai conseguir resgatar esse sistema para construir armas. E mesmo porque cientistas nucleares não vão querer mais trabalhar para o Irã a partir de agora. Eu acho que esse curso universitário deve ser até fechado por lá, né? Eu acho que ninguém vai querer trabalhar nessa área por um bom tempo, porque a grande parte dele, eles foram destruídos, aí, foram mortos, esses engenheiros aí. E o segundo ponto é a própria Guarda Revolucionária do Irã, que ela ficou completamente massacrada, né? E era um corpo de guarda revolucionária que parecia ser imbatível. Eu me recordo das pessoas no Brasil, né, que ficavam falando assim: Israel vai mexer com o Irã, vai estar morto, vai ser varrido. Eu ouvi um cara militar aí no Brasil, um cabeça branca, eu não sei o nome daquele cara. Ele disse o seguinte: Israel vai ser varrido do mapa, vai passar o rodo. Ele usou essa expressão. O Irã vai passar o rodo em Israel, a não ser que Israel lance bomba atômica no Irã. Que bomba atômica, filho? A gente não precisa de bomba atômica, não. Temos muita inteligência a serviço daqui de Israel. E teve um loirão aí, que é professor universitário aí no Brasil, dá muita palestra. Quando se trata da questão da Ucrânia, me parece que ele é mais honesto, mas como todo esquerdinha, toda a gente da esquerda, pessoal, odeia Israel, tá bom? Eu sei que a maioria das pessoas aqui não são de esquerda, mas de vez em quando aparece um ou outro
Eu não sei o porquê, não sei qual é o motivo, de onde vem essa ideia. Eu não consigo entender, de fato, não consigo. Mas toda a esquerda odeia Israel, porque é o país dos judeus. Se você não sabe, o nazismo, né, ele nasce do Partido dos Trabalhadores, tá? É uma mentira muito grande essa de você falar que o nazismo era de direita. Nunca foi, né? Vocês têm que entender que a visão da direita são as liberdades, né? A liberdade econômica, a liberdade de ir e vir, de portar arma, tudo isso faz parte aí do escopo da direita, né? A esquerda é o contrário, é sem armas, sem liberdade, é o Estado acima de tudo, né? Isso é um problema muito sério, né? Você ter o Estado acima de tudo, né? Então o bigodinho lá, o Adolfinho, o que ele fez primeiramente? Retirou, desarmou a população, né? Depois escravizou a população a seu favor. Ele eliminou a bandeira da Alemanha e usou a bandeira do partido. Olha que similaridade aí com o PT, né? O PT quer eliminar a bandeira do Brasil e colocar o estandarte dele, da bandeira do partido, não a bandeira do Brasil, né? Eles têm um hino próprio, né? Então tudo deles é próprio e é do partido, não é do Estado. Então também é uma outra mentira muito contada, dizer que o nazismo ele foi nacionalista. Não, ele não foi nacionalista. Não foi. Nacionalismo seria ele guardar aí toda a cultura alemã, a bandeira da Alemanha, o hino da Alemanha. Não, tudo isso foi exterminado, tá? Eles refizeram tudo de acordo com o partido. Então é isso, pessoal. Todo esquerdinho aí, ele tem um pezinho ali na ideinha do Adolf, né? Eles não gostam da gente. E aqui mais um aí para as velhas virgens no paraíso, né? As 72 velhas virgens terão aí um novo cliente. Espero que ele vá aí devidamente abonado financeiramente para pagar as quengas no paraíso deles lá, né? Mais um eliminado aqui, né? Então esse aqui é o Mitan Resvampur, né? Ele é o líder do departamento social, da divisão social aí do Basij, né? E foi pro saco, graças a Deus. Outro que foi embora, tava lá, vai, não vai, né? É esse aqui, né? O Ali Shadamani, né? O segundo chefe do Estado-Maior iraniano da guerra, né? Da guerra chamada dos 12 dias aí pelo Donald Trump. Ele morreu devido aos ferimentos que Israel causou nele, né? E tá indo lá também verificar as 12 velhas virgens donzelas do seu paraíso. E esse vídeo aqui é o que deixou o Donald Trump bravinho, nervoso, né? Tirando a calcinha pela cabeça, né? Que foi quando já estavam no cessar-fogo, né? E os aviões, as aeronaves de Israel estavam lá sobre o céu e aproveitaram para fazer um estrago ali, né? Um último estrago antes de voltar para casa e depois deixou o Donald Trump todo nervosinho. Ai, Israel me deixou nervosa. E aí, essa biba louca aí ficou nervosa aí, a pateta Donald Trump. Somos muito gratos a ele pelo que ele fez, né? Mas agora ele vai ficar nervosinho por qualquer coisa, vai achar que ele é dono de Israel porque ele ajudou Israel. Não, ele ajudou a si mesmo também, né? Porque agora todo mundo tá com medo dos Estados Unidos após ver aí. Isso mudou a história, tá, pessoal? Esses lançamentos aí com o Ben 2 mudou completamente a história. Não tem um país do mundo que não vá temer os Estados Unidos agora com esse equipamento, tá bem? Não tem. Não tem pra ninguém. Não tem como construir outra coisa igual pelos próximos, sei lá, 100 anos. Qual a nação que vai conseguir construir um negócio daquele, né? Você acha que a Rússia, toda lascada do jeito que tá, vai conseguir? Não consegue. A China pegou um navio que era um cassino para fazer um porta-aviões. Eles recuperaram um cassino para fazer um porta-aviões. E o cassino foi apreendido por dívida, por sinal. Quer dizer, não faz o menor sentido, né? Um porta-aviões tem que ser construído, pensado para ser um porta-aviões. Pegar um navio e fazer um porta-aviões, vai dar super certo isso aí. Aqui, um outro eliminado no Irã, né? Haitham Abdul Bakir, chefe da casa de câmbio Al-Sadiq, que operava com o Hezbollah para transferir fundos das atividades terroristas do Hezbollah.
ele foi eliminado pelas forças de defesa de Israel no sul do Líbano. A casa de câmbio Al-Sadiq serve como um mecanismo de armazenamento e transferência de fundos aí, do Irã para o Hezbollah, né? E esses fundos aí do Hezbollah são usados aí para fins militares, né? Para comprar armas, munição e justamente para atacar Israel, né? Não é utilizado aí para nenhum benefício humanitário, né? É utilizado justamente, aqui é o mapa do dinheiro, né? É usado justamente aí para financiar a parte terrorista, né? Que vai atacar Israel. Então, para isso serve o dinheiro que vem aí do Irã para o Líbano, né? Ficava aqui em Beirute, olha, essas casas aqui, e foi devidamente eliminado aí, provavelmente quem ficar no lugar dele também vai, né? Eu acho que já vai ficar com um pouquinho de medo. E aqui a Vivi pergunta, né? Que benefícios elas trazem para a sociedade ocidental, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Por que a Europa está abraçando esse tipo de cultura? Por quê? O que esse pessoal traz? Qual que é a vantagem de você se vestir assim, ser assim, estar desse jeito? Ser uma pessoa submissa, escrava de numa religião tão louca, tão estranha, que a mulher vai incentivar o marido e o filho a morrer, né? É uma coisa horrível, isso não traz nenhum benefício, a morrer por uma causa. Mas que causa, né? Que coisa mais louca é essa? Eu acho que a Europa é um mundo antigo aí, né? E que deveria olhar para o passado, ver o que fez de errado e não acatar, não permitir, né? Eu não sou contra a imigração, eu acho que a imigração deve acontecer, mas as pessoas não deveriam aceitar esse tipo de submissão aí a essa cultura, tá? Os esquerdalhas aí que dominaram a Europa vão levar a Europa pro buraco e vão deixar de existir, né? No final das contas vai ser um grande Islanquistão a Europa, né? E aqui nossa gratidão para finalizar esse vídeo, né? As forças aéreas de Israel, por centenas de drones lançados aí pelo Irã que foram interceptados por ela. E assim se manifesta a extraordinária cooperação entre os esquadrões de helicóptero, combate pessoal, controle e supervisão de voo, também os sistemas Iron Dome, toda a parte aérea e terrestre, os ataques, tudo que fizeram aí, tá? Então fica aí a nossa gratidão à Força Aérea Israelense, a esses jovens aí, esses profissionais que fizeram um grande trabalho, tanto em defender Israel dos mísseis lançados pelo Irã, mísseis, drones e tudo mais, quanto aos ataques que foram feitos contra o Irã. O Irã realizou cerca de 1.200 missões, Israel aí realizou cerca de 1.200 missões no Irã, com aproximadamente 600 reabastecimentos aéreos, né? Com todo tipo de avião aí, F-35, F-22, F-16, F-15, todas essas aeronaves aí que foram lá para o Irã em missões. E fazer um abastecimento aéreo é uma coisa dramática, né? Principalmente para os caças mais antigos, né? Os mais novos, eles têm lá o sistema fly-by-wire que acaba estabilizando as aeronaves, mas os caças mais antigos, F-16, F-15, esses aí depende mais do piloto. Então, parabéns aí a toda essa equipe da Força Aérea Israelense. Bom, pessoal, e com essa imagem aí dos nossos aviões, eu vou agradecendo a você que ficou comigo até aqui. Valeu demais, e obrigado por ter me apoiado, por estar comigo por aqui, tá bom? Então, guerra finalizada, novo capítulo se começa, tudo já reabriu aqui em Israel, a vida normal, e vamos em frente, tá bom? Muito obrigado, valeu demais e até o próximo vídeo.